Que a graça e a paz do Senhor estejam conosco nessa noite, amém? Quero dizer que meu coração está muito feliz nessa noite, porque nós hoje estamos começando uma jornada de crescimento no Senhor. E isso tem um valor e traz, na verdade, uma possibilidade que só Deus pode mensurar. Só Deus sabe onde Ele pode nos guiar nesses dias. Mas a expectativa, a esperança e a certeza de que Deus está à frente desse processo gera em nós uma esperança profunda no Senhor. Então eu estou muito feliz, porque eu tenho convicção que Deus fará algo poderoso na vida daqueles cujos corações se abrirem para Ele nesses dias. Um outro motivo de grande alegria para mim é que eu vejo algumas pessoas aqui que eu não via há algum tempo. Pessoas que no meu caso, eu liguei para algumas, falei, meu irmão, queria tanto ver você esse domingo lá com a gente. E alguns amados aceitaram, estão conosco, sejam muito bem-vindos, que alegria. Outros foram convidados, foram instigados pelas pessoas da própria comunidade a virem aqui nessa noite, nesse convite de crescimento uns com os outros. E nós queremos agradecer a você que aceitou o nosso convite. Nós não queremos, na verdade, que você se sinta como um visitante, mas como se você tivesse chegado numa casa que te acolhe como alguém da família. Gostaria muito que você, nessa noite, se sentisse assim no nosso meio. Nós queremos dar um presente para você, e para a gente poder fazer isso, eu quero pedir que você que está aqui pela primeira vez, a segunda, ou aceitou o convite para vir aqui no Upgrade, queria que você ficasse em pé, que a nossa equipe quer te presentear com uma caneta, deixar uma ficha nas suas mãos, e essa ficha, ao final dessa celebração, você vai deixar naquela mesa, porque tem um CD de mensagens que é um presente para você que está com a gente aqui hoje à noite. Por favor, você pode ficar em pé, aqueles que aceitaram o nosso convite para estarem aqui conosco, e por favor, não esqueçam o presente de vocês, tá bom? Logo na saída, peguem o CD de mensagens. Amém. Obrigado. Quando chegar até você, a nossa equipe, você pode se assentar. Nós fizemos a primeira edição do Upgrade no ano passado. E naquela ocasião, nós enfatizamos algo que eu gostaria de voltar nesse ponto com você. Com você que esteve conosco, com você que não pôde estar há um ano atrás participando desse processo que nós vivemos naquela ocasião. E eu gostaria que nós voltássemos num gráfico que nos dá uma resposta muito interessante. O que move as nossas vidas? O que move as nossas vidas? Qual é o processo que nos leva a tomar decisões, que nos faz, por exemplo, escolher uma profissão, que nos faz ir ou não ir a uma igreja, que nos motiva em relação a ter ou não ter uma família, que nos dá a visão de como devemos ou como não devemos criar os nossos filhos? O que está por trás desse processo na nossa caminhada de vida? E eu gosto muito desse gráfico, porque eu acho que ele responde muita coisa para a gente. Primeira coisa que está no centro, deu uma desconfigurada aí o slide, né? Então não é cosmovisa é cosmovisão. É a nossa cosmovisão. Como você se vê, como você vê o mundo ao seu redor, como você vê as pessoas que estão perto. Quem é Deus? Se Ele existe, quem Ele é? Cosmovisão é essa percepção da vida, de si mesmo, do mundo e de Deus. A partir da nossa cosmovisão, nós então construímos os nossos princípios. Vou dar um exemplo para você. Na cosmovisão de alguém, existe a ideia, o pensamento,
de que Deus não existe. A pessoa se declara um ateu. Que valor a religião tem para essa pessoa? Por que ele gastaria o seu tempo, a não ser se for para um encontro social, alguma situação extra, não é? Por que ele iria a uma igreja ou a um rito religioso? Então, o fato desta pessoa, na sua cosmovisão, ter tirado a possibilidade da existência de Deus, determina todo um comportamento em uma área da vida que é a religião. Se alguém, na sua cosmovisão, entende que família não deve ser uma prioridade, a sua carreira é mais importante, uma série de princípios serão construídos a partir daí. Então, a nossa cosmovisão nos leva à construção de princípios. E assim os valores são estabelecidos na nossa vida. Ou seja, aquilo que importa. Quem eu sou? O que é o mundo ao meu redor? Isso me leva a construir princípios. Há uma escala de princípios que nasce no meu coração. E esses princípios me levam a colocar as coisas em categorias. A importância da saúde, do gasto do meu tempo com isso ou não, a importância dos relacionamentos ou não, a importância do casamento ou não, a importância do dinheiro ou não, a importância de deixar um legado no mundo ou não, todas estas coisas derivam primeiro desse centro, de como eu me vejo, de como eu vejo as coisas ao meu redor, o que constrói os meus princípios e o que estabelece os meus valores. E a partir daí, então, eu tenho um comportamento. O meu comportamento, entenda isso, o que eu faço é a esfera mais externa do processo. Geralmente, nós nos perguntamos, mas por que eu faço isso? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu fiz essa escolha? Se você olhar, há processos mais profundos dentro de você. E o seu comportamento, ele é o resultado desses processos. E aí uma coisa a gente vai descobrindo. Existem algumas cosmovisões aí presentes no nosso meio. Inclusive aqui nessa noite. De um lado, nós temos o que nós poderíamos chamar de uma cosmovisão fundamentada no legalismo religioso. O legalista religioso é aquele que entende, sim, que existe uma força superior, uma figura divina que precisa ser buscada, almejada, servida. E ele então procura, dentro dessa visão que ele tem de mundo, fazer coisas que gere nessa divindade, nesse ser, aceitação, afeto, amor por ele. O legalismo religioso é marcado pelo esforço. Esforço de agradar o divino. Esforço de agradar aquilo que ele considera superior. É uma busca e um intento que esse ser maior possa olhar para ele e beneficiá-lo. Mas o legalismo religioso, quando assim construído no coração humano, ele gera prepotência, arrogância. Ele faz com que você se sinta melhor que o outro, até porque você tem feito as coisas certas e os outros. Você tem pago um preço pessoal e os outros. Você tem valores mais elevados e os outros. Então, quando a sua vida está fundamentada no legalismo da religião, você não consegue olhar para os outros seres humanos no mesmo nível em que você está. Você os olha de cima para baixo. Na sexta
E ontem, sábado, passou na televisão o final de uma novela na maior emissora do país, onde pela primeira vez naquela emissora houve um beijo entre dois homens, um beijo gay. E evidentemente que isso teve repercussão, teve desde gente soltando fogos, fazendo festa, até muita gente criticando e pensando para onde a gente está indo, para onde o país está indo e assim por diante. Mas me chamou a atenção o comentário de uma pessoa que se diz cristã. Se ele seguir a linha de pensamento dele, conforme ele postou acerca desse assunto, ele, em nome de Jesus, eu acho que ele exterminava todos os gays do país. E seria em nome de Jesus. Seria em nome de Deus. Diante da revolta do coração dele. Então ele passou a olhar para todos aqueles cujo comportamento é questionável por ele, e sabemos que pela Bíblia, mas olhar de um pedestal, quase como um justiceiro, que em nome de Deus poderia e deveria agir de um modo terrível, violento, opressor, contra aqueles que estão ferindo o Deus que ele serve. É a isso que o legalismo religioso leva as pessoas. Do outro lado, existe uma cosmovisão do secularismo liberal. Simplesmente, onde está Deus nisso? No máximo, Deus está naquele lugar de alguém que de vez em quando pode te dar uma forcinha. Mas os planos são seus, os sonhos são seus, a vida é sua, ninguém tem nada a ver com o que você pensa, você sente, você almeja. No secularismo liberal, nessa visão liberal moralista, vale tudo para ser feliz. E muitos creem então que para ser feliz você precisa de sucesso. E sucesso significa então as pessoas reconhecerem que você é um vitorioso. E isso toma o coração das pessoas. E elas são infelizes porque não chegaram no sucesso, e quando chegam, são infelizes porque chegaram. Vidas voltadas para si próprias, a partir de uma percepção de que o mundo que existe ao redor é, na verdade, um instrumento para a sua felicidade pessoal, para a sua satisfação como pessoa. E essa tem que ser a razão da sua vida. Se o casamento atrapalha, a gente implode o casamento. Se filho atrapalha, a gente se confronta com eles. Se o colega atrapalha, a gente passa por cima dele no emprego. Porque a razão de ser, entenda, a cosmovisão que eu construí é que eu sou o centro. E que eu tenho que buscar a minha felicidade a qualquer custo. Mas, meus amados, existe um outro caminho. Existe outra possibilidade. É a possibilidade que nos apresenta o Evangelho de Jesus. O Evangelho não procura mudar o nosso comportamento para ver se um dia a nossa maneira de ver a vida também muda. O Evangelho muda a nossa maneira de ver a vida e isso afeta o nosso comportamento. Você entende a diferença? Jesus, através da sua palavra, não deseja apenas que você seja mais certinho do que você é hoje. Que você faça coisas melhores do que você faz hoje. Que você seja um cidadão mais responsável do que você é hoje. Que você assuma compromissos com Deus que você não assume hoje. Ele não está interessado que o seu comportamento se altere. E então você possa dizer, tá bom assim, Jesus? Agora dá para a gente caminhar junto? Não. Ele quer mudar a sua percepção da vida. Ele quer te apresentar uma realidade muito superior, seja ao legalismo religioso, seja a um liberalismo moral, uma visão secular.
Ele quer trazer a você a consciência de que você é muito mais do que apenas um ser biológico que amanhã morrerá e, como eu vi num filme há um tempo atrás, você vai se tornar então esterco para minhocas. Você é mais do que isso. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. A queda, o pecado te afetou, mas Deus tem um plano de restauração e isso envolve a eternidade em relação a você. Jesus deseja que você se conheça, mas se conheça a partir daquele que te conhece de fato. E isso muda tudo, inclusive o comportamento, mas não como centro, e sim como resultado final. O Evangelho, então, faz isso aqui com a gente, ó, de dentro para fora. Nós estamos aqui convidando as pessoas a um tempo para crescimento. Se nós fôssemos pelo caminho do legalismo religioso, o que a gente ia propor para você é que durante esse tempo você irá cumprir uma série de tarefas religiosas. Se nós estivéssemos aqui falando a partir do legalismo religioso, nós íamos dizer assim, olha, você precisa fazer as 21 devocionais. Não deixe de fazer nenhuma. Porque ai de você, de repente Deus pode ficar muito contrariado, que você disse que ia fazer 21. Então faça as 21. E se você fizer, Deus terá que ser fiel e te abençoar. Isso é conversa de legalista religioso. Deus não tem compromisso e obrigação de abençoar ninguém. Não tem moeda de troca, você está entendendo? Não, então se eu vier na Igreja Luz, esses próximos domingos, fizer as minhas devocionais, for numa candeia, então Deus me abençoará porque eu estou fazendo isso? Não. Deus o abençoará porque Ele é bom. Deus o abençoará à medida que a sua busca for uma busca sincera. Não porque você fez uma troca com Ele. Isso é legalismo religioso. Mas também crescimento, à luz do que nós queremos propor nessa caminhada, não é apenas uma fórmula que talvez você busque em outro lugar. Você vai lá no horóscopo para ver se dá certo, né? Deixa eu ver aqui se tem uma dica boa para o meu sucesso. Inclusive, ontem eu fiquei impressionado. Eu abri o meu próprio Facebook, estava lá, horóscopo do dia. E eu pensei, quem colocou esse troço aqui? Um infeliz que fez um trem desse. Porque se tem uma pessoa que tem convicção de que isso é uma ilusão, Escorpiano. Haverão dias difíceis, grande novidade. Mas você irá superar todos eles. Se eu não morrer, realmente eu vou chegar no final deles. Abra o seu coração para o amor. Não, Jesus já falou isso para mim há tantos séculos atrás, que eu tenho que amar. Não é? Mas aí, de repente, você se aproxima. Estão falando que lá na Igreja Luz, as pessoas estão sendo convidadas para um tempo de crescimento. E eu estou precisando dar realmente um up na minha vida. O negócio precisa caminhar. Emprego, trabalho, tudo tem que funcionar. Esse tem que ser o ano da virada. Bom, já tentei em tanta coisa, o que é que custa ir lá também? Essa é a visão secular de crescimento. Agora, e o Evangelho? O que o Evangelho está nos convidando nesses dias aqui? O Evangelho está nos convidando a crescer muito mais do que no trabalho, muito mais que no nosso dinheiro, muito mais do que na nossa carreira intelectual, muito mais do que nos sonhos pessoais que nós temos, nas coisas que nós queremos comprar e adquirir, a crescermos como gente de carne e osso, que precisa avançar na graça de Deus para fazer uma história diferente daquela que temos feito. É muito mais do que aquilo que é externo, efêmero,
passageiro. Crescer numa compreensão e num amor a Deus que transforma tudo. Crescer numa percepção de nós mesmos, quem somos, para que existimos, por que estamos aqui, porque a vida passa. Eu cheguei aos 40, pessoal. Glória a Deus, né? Tem muito quarentão bonito igual a gente aqui, né, Jorge? Graças a Deus. A gente não ouve um amém, cara. Né? Então a vida passa, os anos passam. E o que Deus tem para nós? Qual é a história que Ele quer construir através de nós? Qual é a marca que Ele quer que nós deixemos nas gerações futuras? Então, quando falamos de crescimento, estamos falando de algo muito mais profundo, que vale a pena você viver por isso. É sobre isso que nós queremos pensar nesses dias. E antes de ler uma história bíblica que vai nos ajudar a abrir esse processo e entender melhor isso que eu acabei de dizer, quero dizer para os irmãos que o upgrade, para mim, já começou há vários dias atrás. Por quê? Porque eu escrevi o material, eu preparei. E enquanto eu fui preparando e trabalhando naquilo que hoje vocês vão poder usufruir como resultado daquele esforço, eu fui falando para Deus, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor haja na minha vida, eu quero que o Senhor faça coisas que de fato mudem o meu caráter e me façam avançar em Cristo. Eu não quero propor algo para as pessoas que não aconteça comigo mesmo, pela graça e misericórdia do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos que foram dias que Deus me confrontou em questões muito profundas. Eu não espero que esses sejam dias confortáveis para você, meu amado. Eu não espero que você lide com o que nós vamos refletir nesses dias, igual aquele cristão que compra uma caixinha de promessas. Você já viu caixinha de promessas? Caixinha de promessas é um negócio muito bom. Só tem um problema. No dia que você está precisando de uma paulada, ela só tem promessa. No dia que Deus está precisando puxar a sua orelha, você só vai tirar, só vai sair promessa, só vai sair o que você quer ouvir. Esses não são dias para a gente ouvir só o que é agradável. Só aquilo que alimenta o nosso ego. Nós não estamos aqui numa terapia comportamental de grupo, para todo mundo ser um pouquinho melhor do que tem sido. Nós estamos aqui para colocar nossa vida diante de Deus, e Deus falar conosco. E quando Deus fala, a gente ouve coisa boa, agradável, que acalenta a nossa alma. Mas Deus também chega e nos confronta. E sabe aquele lugarzinho lá dentro de você, que você deu um jeito de criar uma caixa de chumbo, uma proteção, colocou uns 5 cadeados e fechou a caixa? Porque, na verdade, quando põe o dedo, dói. Deus quer vir com uma marreta e arrebentar essa caixa e mexer lá nesse lugar. É tão sério o negócio que, mais uma vez, eu não ouvi amém. Agora, tem uma coisa, meu amado. Deus não faz isso conosco para o nosso mal. Deus faz isso conosco porque nós precisamos. Nós precisamos. E é daí que as mudanças profundas acontecem. Há uma história que está em Lucas 18, de 9 a 14, que eu gostaria que nós lêssemos. Jesus contou essa parábola, e o evangelista registrou, e o primeiro verso já nos diz qual foi o propósito pelo qual Jesus contou. Aí você recebeu... nós aproveitamos um material nosso que nós tínhamos do ano passado, com o tema do ano passado, e imprimimos nele uma pequena síntese. Então, algumas palavras em negrito que vão aparecer, você preste atenção, porque elas devem ser colocadas aí para você estar interagindo conosco. O estudo das candeias está aqui dentro, ou seja, o que vai ser discutido nos pequenos grupos está na parte interna desse material. Mas na parte externa, você tem aí uma síntese dos principais pontos que nós vamos abordar. Mas vamos ler então Lucas 18, de 9 a 14.
E eu gostaria que nós lêssemos juntos. Na verdade, eu vou pedir para você ler e eu vou estar acompanhando a sua leitura. Quero convidar as pessoas que estão conosco via online também para que leiam nas suas casas o texto com a gente. Vamos lá então, bem forte. 1, 2, 3 e... Alguns... Amém. Havia um objetivo claro no coração de Jesus ao contar essa parábola. Ele contou porque alguns que estavam ao redor dele confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então, uma parábola de confrontação do coração humano. E essa parábola tem dois personagens principais. Eles têm algo em comum. Os dois vão ao mesmo lugar para fazer a mesma coisa. O texto diz que os dois foram ao templo para orar. Mas as semelhanças acabam aí. De um lado, um fariseu. Hoje em dia, para nós, a palavra fariseu tem um peso negativo muito grande, porque sempre nos remonta à ideia de alguém hipócrita. Mas naquela época, o fariseu fazia parte de um grupo religioso altamente respeitado pelos judeus de um modo geral. Era um homem devoto. Os fariseus, além de tentarem cumprir a lei do Velho Testamento, eles juntavam, agregavam à lei uma série de outras regras. Vou dar um exemplo aqui para você. A Escritura falava sobre a guarda do sábado. Aí você ia lá nos documentos dos Talmudes dos fariseus, e aí eles diziam assim, como que você deve guardar? Aí, por exemplo, um Talmud dizia, não cuspa no sábado. Mas o que tem que cuspir no sábado, meu Deus do céu? Porque se você cuspir, a terra que você caiu o cuspe, mexeu, você trabalhou. Havia no Talmud dos fariseus, não se olhe no espelho no sábado. E essa era uma recomendação especial para as mulheres. Por quê? Vai que você olha no espelho, consegue ver um cabelo branco, arranca o cabelo branco, você quebrou o sábado. Você entende? E isso conferia àqueles homens uma imagem de pessoas então muito consagradas, muito santas, muito puras. Muito puras. Mas o legalismo religioso daqueles homens fazia com que eles tivessem uma justiça própria. Ou seja, Deus, o Senhor sabe que eu sou bom. O Senhor sabe que eu faço as coisas como precisam ser feitas. O Senhor sabe que eu sou obediente e por causa da minha obediência, Deus, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa íntegra, boa, que o Senhor devia então tratar com deferência. Eles também desprezavam os outros. E por quê? Porque se eles eram assim, se eles se empenhavam e se sacrificavam tanto para Deus, e os homens de um modo geral não faziam isso, se entregavam aos seus prazeres,
as suas alegrias mundanas, então os outros eram muito inferiores a eles. Quando eu leio essa parábola, eu me lembro de uma ida minha em Caldas Novas, onde eu estava sentado junto à lanchonete de um clube, e de repente o garçom arregalou os olhos e disse para o outro assim: esconde, esconde que ele está chegando. Aí eu olhei, alguém falou também com a funcionária lá de dentro, alguém falou lá dentro que não dava nem para ver a pessoa. Nossa, lá vem aquele homem chato. E eu pensei, meu Deus, de quem que esse pessoal está falando? E aí perguntei para o garçom, quem é que está chegando? Aí ele falou baixinho, porque realmente já estava chegando, já estava vindo aqui das minhas costas. Ele falou assim, não, é um pastor aposentado que vem aqui no clube. O homem é chato demais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu resolvi bater um papo com o colega. E eu vou dizer uma coisa para vocês, é chato demais. O homem chato. Primeira coisa que ele me falou, ele olhou assim para o clube e disse, está vendo aqui? Esse povo todo que trabalha aqui, já evangelizei todo mundo. Eu, é mesmo? E aí ele insistiu, eu já estou livre do sangue desses pecadores. Figura de alguém com uma justiça própria e que despreza o outro. Mas o outro personagem desse texto era um camarada muito mal visto. Na verdade, até hoje, essa categoria de trabalhador não é tão apreciado assim. Há pouco tempo, por exemplo, nós vimos um escândalo no país com os fiscais da Prefeitura de São Paulo. Vocês lembram disso? Poucos dias atrás, os publicanos eram cobradores de impostos. Mas havia um motivo mais específico do porquê eles eram tão rejeitados. Naquela época havia um império que dominava a região, o Império Romano. Os judeus estavam cerceados de governar a sua própria nação. E um fiscal que arrecadava impostos, na verdade servia a quem? Servia ao império que oprimia o povo dali. E o pior, era um judeu cobrando impostos para os judeus e entregando a Roma. Então esse camarada, esse tal de publicano, que na verdade publicano é uma referência à função social, era um camarada rejeitado. E isso gerava em muitos, porque eu começo a dizer assim, não é? Ó, você não presta. Ó, ninguém aceita você. Olha, aqui não tem lugar para você. Olha, todo mundo olha para você com desprezo. E você começa a perceber isso o tempo inteiro. Qual é a tendência sua natural? Ué, então eu vou para quem é igual a mim. Eu vou me relacionar com quem me aceita como eu sou. Muitos publicanos se rendiam à visão pagã, trazida, construída pelo Império Romano na época. Que eu vou dizer para você, não é muito diferente da visão da nossa geração, da visão do presente século. Então os publicanos em grande número, eles se afastavam de Deus e assumiam uma vida secular, longe daquela fé original dos seus pais. Mas como eu disse, aqueles dois homens foram ao templo para orar. E deixa eu te fazer uma pergunta. Para que a gente ora? Você para orar, você está parando para falar com quem? Os dois estavam buscando a Deus. Os dois estavam tentando se apresentar diante de Deus. Mas há um problema. As nossas escolhas em torno de uma área específica é que faz possível ou impossível a nossa oração chegar diante de Deus. Quando oramos,
O que Deus está contemplando? O que Deus está observando? Onde está o olhar de Deus quando nós falamos com Ele? Preste atenção. Deus olha numa coisa chamada coração. Evidentemente, não estamos falando aqui do órgão que joga o sangue pelas suas artérias e veias, fazendo assim o seu organismo funcionar adequadamente. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquele lugar dentro de você, onde estão centrados os seus pensamentos, onde estão os seus sentimentos, onde estão os seus desejos mais profundos e onde você toma as suas decisões e faz as suas escolhas. Ou seja, coração equivale ao seu mundo interior, ao seu eu. E quando nós oramos e nos apresentamos diante de Deus, Deus não está tão interessado no lugar específico onde estamos, se é um lugar como esse, onde as pessoas se reúnem para juntas orarem, se é dentro do nosso quarto, se é numa praça quando nós sentamos angustiados, mas Deus está olhando para dentro de nós. Para dentro de nós. Onde estão os nossos pensamentos, sentimentos, desejos e escolhas? E aí Jesus diz, acerca daqueles dois homens, que justamente aquele que era tão religioso, ele entrou e saiu daquele tempo de oração, sem que nenhuma diferença acontecesse em sua vida. Mas aquele publicano, que estava com o coração arrebentado, diz o texto que ele não conseguia olhar para cima. Na visão judaica de que o trono de Deus está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés, então o trono de Deus está nos céus. Ele não conseguia erguer a cabeça, não tinha coragem de erguer, seu coração estava cheio de vergonha. O texto diz que ele batia no peito, mas não é o bater no peito da arrogância. Ao contrário, é o bater no peito do desespero, da tristeza, do opróbrio, de alguém que chega diante de Deus com o coração rasgado, ferido, machucado, por causa do coração que teve durante tanto tempo rebelde, distante, resistente a Deus, mas agora os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus anseios mudaram e o seu coração se inclinou para Deus e ele teve consciência de quem ele era. E é nesse desespero de saber quem ele era, diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus tão santo, que ele tem vergonha de erguer a cabeça e que ele bate no peito de dor. E o que Jesus quer nos ensinar com isso? E também o que isso tem a ver conosco em relação a esses dias? Jesus quer que nós estejamos com o coração no lugar certo. Deus não quer que você faça nada para provar para Ele alguma coisa. Deus não te traz receitas mágicas. Não existe sabonete da purificação, varinha da bênção, vinda da vara de Moisés, o óleo do jardim das oliveiras, que é mais poderoso do que os outros óleos. Tudo isso é enganação e mentira. O que Deus está querendo e buscando são pessoas cujos corações se rendam diante dEle de maneira verdadeira. Por isso, meu amado, o que você precisa apresentar para Deus nesses dias é um coração sincero no lugar da arrogância. Coração sincero. Aquele publicano estava desnudado. Ele falava com Deus dizendo: Deus, eu sou isso mesmo. Eu sou um pecador miserável.
Eu sou alguém que tem feito tantas escolhas erradas. Sou eu. Enquanto o outro, com toda a sua religiosidade, dizia para Deus: eu sou muito melhor do que todos eles. Achando que Deus estava se agradando das suas palavras. Coração sincero. Deus deseja de nós um coração quebrantado no lugar da justiça própria. Não é apenas obediência que as pessoas transformam em justiça própria. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Às vezes alguém passou por uma dor muito profunda. A perda de alguém que você ama. A traição de alguém que você confiou tanto. Uma doença, uma enfermidade não esperada. A quebra, a ruptura das coisas mais importantes para você na vida. E de repente você sente como se Deus fosse injusto com você. Qualquer coisa que você fizer, qualquer escolha que você tomar, que seja contrária a Ele, mas Deus, na verdade, é devedor a você, porque a sua dor está lá. E a sua dor te justifica. Entende? Tem gente que gera uma justiça própria porque acha que os outros ganharam sempre mais do que ele. A vida foi injusta. Porque os outros deram certo e eu não dei? Porque as coisas aconteceram? Olha os meus colegas da faculdade, do tempo que eu estudei. Olha onde eles estão. E por que para mim as coisas não aconteceram? E há um sentimento de injustiça. E o pior é que tem gente por aí dizendo que você está certo, você está errado. Isso é justiça própria. O que você está dizendo é o seguinte: o fato de você não ter tido as oportunidades que você gostaria de ter, justifica a sua arrogância contra Deus. Justifica a sua resistência contra Deus. E você deixa de lado a percepção de todas as escolhas que você fez, e inclusive oportunidades que você já teve e outros nunca tiveram, mas que você nunca conseguiu ser grato a Deus, porque você acha que Deus devia ter feito mais. Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos voltar o nosso coração para Deus e dizer: Deus, eu não mereço nada, e eu não tenho nada para te oferecer. A única coisa que eu posso fazer é buscar a tua justiça em meu favor, buscar o que Jesus fez por mim, porque eu mesmo não posso fazer nada por mim mesmo. Em termos de salvação, em termos de relacionamento com Deus, em termos de vida com Deus, preste atenção. Qual é o passo que precisamos dar? O passo da rendição, o passo do reconhecimento, que não somos justos, nem santos, nem bons diante de Deus, mas Ele o é. E se Ele não vier a nós, como nós vamos até Ele? E Ele veio. A boa notícia é que Ele veio em Cristo Jesus até você, para te redimir, para te salvar, para te conduzir a uma nova vida, e uma vida que cresce nele e para a glória dele. Por último, precisamos nos achegar nesses dias diante de Deus com um coração dependente no lugar da autossuficiência. Desista de crescer por conta própria. Desista de ser melhor por conta própria. Desista
de se tornar algo que você ainda não é, mas quer ser, pelo esforço próprio. De vez em quando eu ouço algumas pessoas dizendo assim: o dia que eu resolver isso, isso e isso, aí eu vou voltar o meu coração para Deus, porque até o momento que eu não resolver essas coisas, eu não vou entrar numa igreja, eu não vou dizer que sou um cristão, porque a minha vida está irregular. Eu fiz ano passado 25 anos de ministério. Eu nunca vi uma pessoa que pensa assim, resolver os seus problemas e dizer: olha, resolvi tudo, por isso estou aqui, porque a minha vida está em ordem. Eu me empenhei, eu me esforcei, agora eu posso dizer que eu sou um cristão. Até porque isso é justiça própria. Dependência. Dependência de Deus. Coração que se rende, que é sincero, que é honesto. Quais são as suas lutas? Quais são as suas tentações? Quais são as coisas que derrubam você? Quais são as coisas que te vencem facilmente? Deus quer ouvir isso da sua boca. Ele quer que você diga: Deus, é isso aqui, ó. É isso. Há uma coisa muito importante para a gente terminar. Como essas verdades se aplicam ao crescimento que almejamos conquistar nesse tempo? Há uma porção da Bíblia que nos responde. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, preste atenção, que efetua o crescimento. Se você não cresce, você atrofia. Deus quer que você cresça, porque quem não cresce, atrofia, inclusive espiritualmente. Mas o crescimento vem dele. Isso envolve uma responsabilidade humana. Eu plantei, Apolo regou. Quem é o que planta? Quem é o que rega? Nada. Meros instrumentos, porque o crescimento vem de Deus. Amanhã, quando você fizer a sua devocional, pense assim: com um coração sincero diante de Deus, com um coração quebrantado diante dele e dependente dele, pense assim: eu estou plantando e regando. Eu estou apenas plantando e regando. Quando você for numa candeia, orar com os irmãos, compartilhar o seu coração com os irmãos, faça isso em nome de Jesus. Pegue o telefone, fale para um líder. Tem candeia segunda, terça, quarta, não me lembro se tem quinta, tem no sábado, tem candeia quase a semana inteira. Então o que você faz? Vai para aquela reunião com a seguinte convicção: eu estou plantando e regando. Aí você chegará no domingo aqui. O que nós vamos fazer? Durante os próximos 7 dias, nós vamos trabalhar os princípios que nós iremos falar sobre eles domingo que vem. Domingo que vem nós vamos fechar o processo que Deus fará na sua vida durante essa semana. Quando você vier domingo para a igreja, eu estou plantando e regando, mas o crescimento vem de Deus. É dele. Então, no final disso tudo, quem tem que ser glorificado e exaltado? Quem planta? Quem rega? Não, mas aquele que dá o crescimento. Esse é que tem que ser exaltado e glorificado nesses dias. Porque nenhum de nós tem o poder de fazer crescer o que é bom em nós mesmos. E nem nos outros, a não ser que Deus haja sobre nós. Mas nós cremos que Ele, porque Ele é bom, Ele é fiel, a sua misericórdia dura para sempre, Ele fará isso. Nós vamos agora orar.
Eu gostaria muito que você não fosse um fariseu. Eu não gostaria de modo algum que você curvasse a sua cabeça para falar com Deus, dizendo assim: Deus, foi bom estar aqui nessa noite, obrigado. O Senhor tem me abençoado. Hoje, por exemplo, não é uma noite para você dizer assim. Tem muita gente que você vai orar junto, a pessoa fala assim, não tem problema, porque às vezes é o que está no coração da pessoa. Não é? Senhor, eu só tenho o que agradecer. Gente, eu não quero pedir nada, eu só tenho que agradecer. Hoje não é dia de orar assim. Tem muita coisa precisando mudar. Você não tem só o que agradecer, não. Você tem que clamar. Você tem que se prostrar. Você tem que reconhecer sua necessidade de Deus. O quanto você precisa que Ele trabalhe no seu coração nesses dias. Você não está precisando de paliativo, de maquiagem. Está precisando de um coração que se renda. Então não ore como um fariseu. Porque se você orar, deixa eu te dizer uma coisa. Você perdeu 2 horas hoje à noite aqui. Perdeu seu tempo, porque a Bíblia diz que o fariseu voltou e não recebeu nada. Quem saiu dali justificado? Perguntou Jesus. Deus quer transformar realidades na sua vida. E o que você precisa é desse coração rendido, quebrantado, sincero, que clama diante dele, que às vezes tem até vergonha de levantar a cabeça, que às vezes tem vontade de bater no peito e dizer: meu Deus, e que se rende. Eu gostaria de cantar um cântico, se você quiser acompanhar, você canta comigo, mas eu queria que acima de tudo fosse um tempo para você colocar a sua vida no altar. Todos nós viemos aqui com o mesmo propósito, mas nós podemos sair daqui cheios da justiça de Deus para uma caminhada que nós vamos plantar e regar, e Deus dará crescimento. Curva a sua cabeça. Fale com o Senhor. Fale com o Senhor. Davi, deixa. Me vem um cântico ao coração. A equipe estava nem preparada. Falei assim, vamos cantar assim mesmo. Queria que a gente exaltasse o Senhor. Como oração diante do nosso Deus. Ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Olha para mim, Senhor. Na verdade, todos nós somos como que publicanos. Clame ao Senhor. Vamos colocar em pé.
amor que restaura em mim o meu amor. Por ti engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor, engrandecerei, teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Nós vamos cantar novamente. E se nessa noite, como aquele publicano, você deseja render o seu coração diante do Senhor, e à disposição de regar, de plantar, sabendo que o crescimento vem do Senhor, eu quero orar com você. Quero convidar você a sair do seu lugar, e nós vamos clamar ao Senhor para que esses sejam dias marcantes em nossas vidas. Louvado seja, diga isso ao Senhor. Exaltarei, a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que restaura em mim o meu amor. Engrandeça o nome do Senhor. Engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Senhor, nós não queremos nenhuma barganha, nós não queremos nenhuma negociação, nós somos indignos, ó Pai, nós somos indignos e sabemos disso, mas nós aceitamos o teu convite, o convite da graça, o convite que nos chama
conhecer quem o Senhor é e a conhecer quem nós somos também, Senhor. Convite que nos apresenta o Teu Filho Jesus e a cruz e nos traz a uma nova vida, uma vida que cresce para a Tua glória e para o Teu louvor. É sobre esta vida que nós buscamos, ó Pai, crescimento que vem do Senhor. É para essa vida que glorifica e exalta o Senhor que nós desejamos nesses dias plantar e regar, sabendo que o crescimento vem de Ti, ó Pai. Nenhum de nós pode produzir um crescimento que seja verdadeiro. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa o Teu povo. Derrama a Tua graça sobre nós nessa noite, Senhor. Nos conduza nas nossas devocionais, nos encontros nos lares. Que a Tua graça seja abundante nesses dias, ó Pai, para a glória do Teu nome. Que haja cura, salvação, renovo. Que saiamos daqui, Senhor, diferente como entramos nessa noite. Para a glória do Senhor, ó Pai. Para a glória do Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo estejam com vocês não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?